Oi, pessoal, boa noite. Que Jesus nos abençoe, abençoe a todos. Sejam bem-vindos. Um grande abraço para cada um de vocês, tá? Vamos iniciar, né? Espero que todos estejam nos ouvindo e vendo bem. Estamos na nossa hora, né? 20 horas. Então vamos fazer a prece, pessoal. Vamos, né? Vamos fechar os olhos e vamos abrir o coração, deixando que as boas energias possam verter do alto, banhando-nos de paz, banhando-nos com esses fluidos curativos, saudáveis, que adentram as células físicas, harmonizando, curando, organizando o funcionamento de todo o cosmo orgânico, mas assim também os campos do perispírito, harmonizando as nossas energias perispirituais, os tecidos do perispírito. Mas acima de tudo, Senhor, que esse jorro de luz possa despertar na nossa mente os mais belos pensamentos, no nosso coração, os mais harmoniosos sentimentos. Possamos sentir as emoções sublimadas, profundas, tocar em todo o conjunto psicofísico, transportando-nos intimamente para as esferas mais altas, mesmo que momentaneamente, para que possamos usufruir, por antecipação, desses estados da alma que são tão profundos, tão verdadeiros e tão harmoniosos, tão saudáveis, Senhor. Que a luz do Teu amor invada todos os ambientes, possa levar a Tua mensagem para todos os lares, para todos os irmãos que estão nos ouvindo neste momento. Principalmente, Senhor, nós rogamos por aqueles que estão desencarnados, que estão nos acompanhando também, necessitados do teu auxílio, do auxílio dos amigos espirituais. Abençoa, Senhor, todos os nomes que estão sendo colocados na área de texto e que a luz do teu amor possa nos envolver hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Muita paz. Vamos lá, né? Vamos começar. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Estou aqui todas as noites, de segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas, estudando, né, os livros da doutrina espírita, e também de quarta-feira, às 9 horas da manhã. Todos também estão convidados a participar, tá? Vamos dar continuidade, né, ao estudo do livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nosso 22º dia de estudo desta obra, né? E vamos em frente. Nós estamos no capítulo 5, Influenciação, e saindo da casa espírita, após a reunião de desenvolvimento mediúnico, os irmãos que lá estavam, saindo da casa espírita, haviam vários grupos de entidades necessitadas, entidades perversas, entidades malfeitoras, né? Conforme as próprias palavras do espírito Alexandre, né? O instrutor do André Luiz, e os membros os estudantes ali da casa espírita saindo, e esses espíritos malfeitores ligados a esses integrantes, estudantes, né? Que por alguns instantes permaneceram na casa espírita, banhados pelas energias dos bons espíritos, né? Recebendo os cuidados contra a vampirização. E agora, saindo da casa espírita, eles encontravam a via pública e essas entidades próximas esperando, aguardando a, a- a- aqueles que estavam ali dentro do centro, né?
Então eles acompanharam, o André Luiz e o Alexandre acompanharam uma senhora idosa e os filhos dela, que eram um rapaz e uma mocinha, né? Os três, desculpa, pessoal, os três estavam na reunião, né? E o rapaz estava com dificuldades na área sexual, né? Ele era um dos que o André Luiz viu ali durante a reunião, que na área genital estava repleta assim, de bacilos psíquicos, né? De micro-organismos ali, vampirizadores ali das forças dele, né? Causadores de patologias, né? Então o Alexandre falou assim: ó, vamos junto com aquele grupinho de tal rapaz lá, acometido pelos problemas do sexo, né? E aí começaram a andar, e os dois, o Alexandre e o André Luiz, atrás dos três, e as entidades malfazejos, três entidades se aproximaram ali do grupinho, caminhando para casa, né? É, uma entidade se aproximou da senhora idosa, né? Meio que encostou nela, se aproximou dela, e aí ela começou a ficar, ela que estava com o semblante iluminado, saindo da casa espírita, animada, tal. De repente o semblante dela murchou. Ficou já com ar de preocupação, já começou a reclamar, né? Por que a gente não consegue manter o mesmo estado d'alma, né? Quando a gente está no centro, depois que a gente sai, né? O que acontece e tal? E a entidade se aproximou dela e ela já estava retratando a dificuldade ali, sentindo a presença, né? E absorvendo aquela energia negativa da entidade. Aí as duas outras entidades se aproximaram do rapaz, meio que tomando as mãos do rapaz ali, uma de um lado, tudo, né? Uma entidade de um lado, outra do outro. E o mesmo fenômeno aconteceu com o rapaz. Ele também apagou o semblante iluminado após a reunião, porque eles receberam todo o cuidado ali da espiritualidade. Ele também apagou e falou: é verdade, mãe, né? Os dois começaram a reclamar e tal, né? Aí a menina, né, a mais nova, né, ela falou: quem sabe, mano, você está sob influenciação de entidades menos esclarecidas, considerou a jovem com boas maneiras, né? Quer dizer, ela concluiu com acerto, né? Quem sabe você está, né, sofrendo influência de entidades tal, né, menos esclarecidas. Sim, suspirou o rapaz, por isso mesmo veio tentando o desenvolvimento da mediunidade, a fim de localizar a causa de semelhante situação, né? Até isso aqui a gente já comentou, né? Que não é bem assim, né? Não é, você não vai buscar desenvolver mediunidade para descobrir os seus obsessores, né? A causa do seu sofrimento não é exatamente assim, né? Embora a gente vindo a tratar na casa espírita, que é o primeiro passo, buscar os tratamentos, a palestra, o passe, os estudos, né? A aclimatação ali na casa, aprender a aprofundar mais no espiritismo, não é? E fazer e fazendo a sua reforma moral, né? É isso que vai melhorando a condição. É isso que vai melhorando o nosso padrão vibratório, a nossa saúde, o nosso equilíbrio psicofísico, né? Fazer as mudanças de hábitos, de conceitos, de energias, né? Que aí é o trabalho de desobsessão, né? É claro que muitas pessoas se aproximam da casa espírita trazendo também um potencial mediúnico, às vezes até já aflorando com uma intensidade muito grande, precisando de orientações do campo mediúnico, precisando às vezes até de você atender entidades através da pessoa, né? Depende do caso, né? Porque às vezes a pessoa, para melhorar, ela precisa de uma orientação mais próxima ali nesse campo mediúnico, né?
junto com toda a reforma moral, toda a reforma de pensamentos, de hábitos, né? Toda aquela melhoria baseada no conhecimento, né? Mas não é exatamente do jeito que o rapaz está falando aqui, né? Por isso mesmo venho tentando o desenvolvimento da mediunidade, né? Quer dizer, isso aqui pode se fazer necessário, mas o melhor passo aqui é a mudança moral, né? É a melhoria moral. Isso aqui é o mais importante, tá? Nesse instante, o orientador murmurou desveladamente: ajudemos a este amigo através da conversação. O, o Alexandre, né? O Alexandre falou para o André Luiz, né? Falou assim: vamos ajudar esse amigo através da conversação, né? Vamos participar da conversa e jogar algumas luzes ali para eles, né? Sem perda de tempo, colocou a destra é a mão direita, né? Na fronte da menina, mantendo-a sob vigoroso influxo magnético e transmitindo-lhe suas ideias generosas, né? Olha que interessante, ele colocou, se aproximou da menina, colocou a mão sobre a fronte, né, da menina, né? A fronte, né? Mantendo-a sob vigoroso influxo magnético. Então começou a influenciá-la magneticamente, né, com as suas energias, o Alexandre, né? Transmitindo suas ideias generosas. Então, através dessa ligação, né, fez a conexão com ela ali e começou a transmitir ideias para ela. Você vê que coisa interessante, né? É um fenômeno mediúnico. Só que não o trabalho sistemático da mediunidade na casa espírita, na reunião mediúnica, mas o movimento livre da influência dos espíritos através da sintonia, né? Isso não precisa estar na casa espírita, na reunião mediúnica, para você sofrer a influência dos bons e dos espíritos infelizes também. A gente está vendo aqui, né? A senhora e o filho dela recebendo influência dos espíritos infelizes. E a menina recebendo influência do Alexandre, do espírito de luz ali. Você vê que coisa, né? E isso é um movimento livre, né? É baseado apenas na sintonia, né? Reparei que aquela mão protetora, ao tocar os cabelos encaracolados, né, da menina, da jovem, expedia luminosas chispas, somente perceptíveis ao meu olhar, né? Quer dizer, ninguém mais estava vendo ali, só o André Luiz estava vendo essas chispas, né, que saíam da mão do Alexandre, né, quando ele tocou os cabelos encaracolados da menina, da mocinha, né, que estava ali. A menina, a seu turno, pareceu mais nobre e mais digna em sua expressão quase infantil, e respondeu firmemente. Você vê, a menina ela ganhou um quezinho a mais ali, ela ganhou uma força a mais, ela ganhou, né, uma expressão a mais ali de nobreza, de dignidade, mesmo ela se mostrando quase infantil no seu modo de falar, né, no seu jeito de ser, ela respondeu firmemente, né? Porque a do Alexandre, você vê, a gente se engana às vezes, né? A criança falando ali, e às vezes tem o espírito de luz influenciando a criança. Não era uma criança aqui, né? Uma jovenzinha, mas o João também quer do Luminosa Chispa. Você quer? Eu também quero, João. Então vamos elevar o pensamento aí, ó. Né? Vamos manter a vibração aí que nós vamos recebendo essas luminosas chispas aí do alto, né? Pra botar fogo no, botar fogo, né, positivamente, né, para acender aí os nossos centros, né? Então a menina respondeu firmemente, né? Neste caso, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, né? Você vê que coisa, ó, influenciada pelo Alexandre, né?
Ó, neste caso, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução. Porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Olha que coisa. Né? Porque não deve haver precipitação. Né? Não deve haver precipitação no desenvolver da mediunidade. Né? É lógico, como eu disse, tem pessoas que já estão num processo, né? Já mais avançado, eclodindo a mediunidade, e até tão mal, né? Passando mal e sentindo influências e tal. E aí você precisa facilitar para que aquilo se dê de uma forma mais organizada, de uma forma mais educada, né? Mais equilibrada. Mas a maioria das pessoas precisa primeiro de um tratamento, primeiro de, né? De uma reforma, né? Suficiente. Não queremos dizer que todo mundo antes de trabalhar tem que estar perfeito. Ah, eu tenho que fazer minha reforma e a reforma não acaba nunca, né? Porque é uma daquelas reformas que começa e não acaba nunca, né? A nossa reforma não acaba nunca, né? A nossa reforma interior, ela continua, né? Só que o que a gente diz é suficiente, né? No sentido da pessoa ter um mínimo de equilíbrio, um mínimo de condição, né? Para que ela venha poder, com conhecimento, né? Com esse mínimo de equilíbrio e tal, ela poder, né, de mudança, de aclimatação ali ao conhecimento, à prática do bem, tal, né? Ela poder participar para ter condições de lidar com a mediunidade de uma forma mais produtiva, né? Entendeu? Então, isso não dá para dizer, a gente não dá para falar aqui com regras rígidas, tá, pessoal? É um pouco difícil de falar sobre isso porque não há regras assim, não há fórmulas prontas e regras rígidas que vão funcionar para todo mundo do mesmo jeito. Há que se saber avaliar cada caso, há que se conhecer cada caso, né? Sempre que a gente quer fazer todo mundo fazer o mesmo trajeto, todo mundo seguir a mesma coisa, você vai falhar pelo fato de não ser todo mundo igual, não ter todo mundo as mesmas necessidades. Entendeu? Então a gente acaba falhando, isso é muito sério, é muito grave, né? Então é mais interessante uma abordagem mais individualizada nesse campo, né? Lógico, tem os cursos, né? Curso básico, aprofundamento, curso da mediunidade, tudo isso é bom, mas as fórmulas muito rígidas, elas conspiram contra as necessidades reais das pessoas e o momento delas. Tá? Então é preciso, né? A Ivana colocou, cada pessoa tem a sua individualidade, tem o seu momento e as suas necessidades. Quando você quer colocar tudo no mesmo parâmetro, tudo no mesmo, né? Aí você já erra por querer transformar todo mundo né? Enquadrar todo mundo na mesma. Tem pessoas que não vão se enquadrar no que você está propondo, entendeu? E não é por má vontade, é por uma necessidade mais específica, entendeu? Mas isso é uma outra questão que a gente desenvolve melhor num outro momento, né? Certo, vamos lá, né? Então aqui o Alexandre, através da menina, né? A menina falando lá, fala, então eu acho que não é bem por aí. Eu acho que o desenvolver a mediunidade vai ser a última solução. Se você está procurando saber as causas do teu, né? Já está procurando no lugar errado, né? Não é bem por aí, não, né? A gente deve buscar a mediunidade, né? Com desejo de amar, desejo de ajudar. Sim, desejo de aprender, desejo de desenvolver potenciais, sim, não tem problema. Mas fundamentalmente desejo de amar, de ajudar, de socorrer. E para isso você tem que ter minimamente condições, né? Para que você efetivamente possa fazer isso. Os espíritos dizem assim: há médiuns ainda obsediados e há médiuns, né, que não estão exatamente obsediados.
né? O próprio André Luiz fala sobre isso no livro Desobsessão. Quer dizer, é normal ainda a gente participar, a gente está no grupo mediúnico, a gente está lá meio obsediado, isso faz parte, né? A gente lida o tempo todo com a obsessão e se não tomar cuidado, a gente entra em obsessões graves aí. Então a gente anda numa corda bamba, né? A gente vai se equilibrando ali. Mas, mas é importante a gente considerar isso aqui que o Alexandre está falando através da menina, né? Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristãmente sem a necessária preparação espiritual? Hã? Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como ajudá-los? Como beneficiá-los cristãmente sem a necessária preparação espiritual? E até tem o seguinte, né, em termos de mediunidade, vamos pensar. Em termos de mediunidade. Ah, eu quero desenvolver a mediunidade, eu quero dar passividade, eu quero incorporar, tal, tal, vamos lá. Só que você tem que estar livre dos vícios que fazem parte daqueles que você vai ajudar. Porque se você se emparelha com os mesmos vícios daqueles que você está tentando ajudar, é perigoso o seu problema se agravar. Vocês estão entendendo? Vamos pensar que você vai começar a trabalhar com a psicofonia, né? Com a incorporação. E aí você atende espíritos, às vezes o espírito traz o vício do álcool, ele morreu por causa do álcool, às vezes traz o vício da sexolatria, da glutonaria, como a gente viu alguns capítulos atrás, ou o vício do fumo, o vício, né, de qualquer coisa que tenha feito muito mal para a pessoa durante a vida. Se a gente, enquanto médium, em desenvolvimento, ou já, né, há mais tempo, se a gente se emparelha, se iguala por falta de mudança moral com os mesmos vícios daquele que você pretende ajudar através da incorporação, como é que você vai ajudar? São dois viciados, é o médium e é o, e é o espírito. A Sueli, linda cadeira, Alexandre. Gostou, Sueli? Agora eu sou um gamer. Agora eu só tenho uma cadeira que eu achei mais confortável. Agora eu sou um gamer, que começam os jogos. Vou fazer muitos pontos para passar de fase, viu, Sueli? Ai, que começa os jogos é bom, né? Então, a gente não pode se emparelhar. A gente não pode se emparelhar, se igualar. É como a pessoa vai para o médico está pior do que o paciente, né? O enfermeiro está pior do que o paciente que está procurando o hospital, está procurando, né? Então, para que nós possamos ajudar, nós temos que estar melhor do que a pessoa que nós estamos ajudando. Entendeu? É isso. Por isso a importância da evangelização do médium, né? A importância constante de mudança, a importância constante de melhoria, depois que isso acaba. O médium tem que se esmerar nessa busca de se libertar de vícios, de hábitos viciosos, né? De tudo aquilo que nos faça mal, tudo aquilo que nos deprima e tudo aquilo que nos sintonize com os espíritos inferiores, né? Que nos sintonize assim, por identidade de gostos e, né? Isso nós temos o dever de ir nos alijando, porque é o que vai nos dar condição de ajudar a esses que estão precisando. Senão, nós seremos tão necessitados quanto eles, né? Nas áreas que eles têm fragilidade, a gente também tem, e aí? Né? Na hora da comunicação, por exemplo, o primeiro
O primeiro a ajudar o espírito necessitado é o médium, porque as energias que o espírito comunicante recebe em primeiro lugar, ele é encharcado pelas energias do médium. Então o espírito vem com seus problemas no perispírito, com as suas energias viciosas e tal. Aí ele encontra um médium que também está com as suas energias viciosas. Também está cheio de problemas, entendeu? Iguais ao espírito ali. Aí o poder daquele médium de ajudar, envolvendo nas suas vibrações curativas, nas suas vibrações calmantes, nas suas vibrações refazentes, já perde totalmente a função. Lógico que tem a energia do grupo também, tal, mas o primeiro que deve ter condição de ajudar é o próprio médium. Certo, pessoal? Faz sentido? Tá? A Adriana colocou, primeiro a gente se ajuda e depois ajuda o próximo. Exatamente. É o amar ao próximo como a si mesmo. Isso não é egoísmo, isso é uma necessidade, né? Só aquele que ajunta pode distribuir. Você não vai distribuir o que você não juntou, né? Você só vai distribuir a boa energia, as forças curativas, se você ajunta através dos seus hábitos, dos seus bons pensamentos e tal. Aí você tem condição de envolver a entidade nas suas boas energias. Mesmo que a entidade se manifeste contrariada, revoltada ou necessitada, ela vai se manifestar do jeito que ela é, do jeito que ela está, né? Isso faz parte da comunicação. Mas, ao mesmo tempo, ela está recebendo toda aquela energia do médium, porque o médium todo dia ele ora, todo dia ele pega o evangelho, faz uma leiturazinha, todo dia ele medita, né? Cultiva boas intenções, bons pensamentos. Então ele é um acumulador de frequências mentais elevadas, ele é um acumulador de energias boas. Isso não impede que ele trabalhe como médium de incorporação de espíritos sofredores. Isso dá mais condição para que ele possa receber os sofredores. Porque aquele que mais tem, mais pode ajudar. Entendeu? Quanto mais a gente tem condição, mais a entidade pode ser uma entidade bem necessitada, porque aquela pessoa tem condição de ajudar. Entendeu? Então é assim, né? Certo? Então, logicamente, eu estou dando um panorama ideal, conforme a gente aprende os espíritos, os livros, a prática, né? Agora, é o que todos nós estamos tentando alcançar um patamar cada vez melhor nisso que eu coloquei, tá, pessoal? Não quer dizer que todo mundo já está top de linha e todos nós somos, não. Nós somos seres tentando melhorar, todos nós, né? E nós não cobramos a perfeição de ninguém e ninguém também pode cobrar da gente, porque o que nós temos não é a perfeição, o que nós temos é a boa vontade para tentar nos vigiar, nos policiar, seguir um referencial melhor, tá, pessoal? Mas com dificuldades, todos nós, né? Tá? Então, todos nós vamos tentando aprimorar as nossas condições, né? De médiuns, de doutrinadores, né? De pessoas, todos nós, tá? Então, continuando, né? Quer dizer, se você descobrisse os perseguidores invisíveis em torno de você, como é que você ia ajudar? Cristamente, sem a necessária preparação, né? Disse aqui a menina, né? A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso, continua dizendo ela. Mas antes de cogitar num desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, deveremos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. Perfeito. Né? Então, olha só, a menina, né, sob a inspiração do Alexandre, ó, a reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso. Né? Quer dizer, nós nos educarmos contra o mal é um dever nosso. Mas antes de cogitar de um desenvolvimento psíquico, e aqui a Alexandre, a espiritualidade não está falando que é ruim
você trabalhar com a mediunidade, às vezes as pessoas elas vão para um caminho totalmente, né, equivocado, achando que é ruim trabalhar com a mediunidade, que não deve, né, que não pode, que não, o Alexandre não está falando isso. Só está falando assim, através da menina, né, que antes da gente querer, né, da gente pretender desenvolver potenciais mediúnicos, né, às vezes não é nem questão de desenvolver o potencial, já está ali aparecendo, já está explodindo ali, né? A questão é aprender a lidar com aquilo, né? Mas às vezes as pessoas acham bonito e querem desenvolver potenciais mediúnicos e tal. Mas antes disso, vamos cogitar da elevação das nossas ideias e sentimentos. Não deve ser a nossa preocupação desenvolver potenciais mediúnicos. Não deve ser. Né? Nunca foi a minha preocupação. Para falar bem a verdade, nunca foi a minha preocupação. Desenvolver potencial, falar que eu estou em busca, nem quando era jovem, nem depois, que eu tenho que desenvolver potenciais mediúnicos, potenciais, nunca foi minha preocupação. Minha preocupação sempre foi de tentar ser útil, tentar aprender, tentar melhorar, tentar cooperar com os trabalhos, com os espíritos, né? Agora, se como que eu vou cooperar, eles vão me mostrando aí, eu vou percebendo através dos recursos que eu vou tendo. Vocês percebem assim? O objetivo não é, né, querer um desenvolvimento para descobrir onde é que estão os meus inimigos, né? Aliás, é a pior coisa, né? Vamos orar pelos inimigos, né? Talvez a gente não tenha nem condição de enxergá-los, nem faria bem para a gente. Vamos pensar assim. É melhor até nem ver, né? Tem gente que fala, Alexandre, eu vejo cada coisa. Eu vejo cada imagem, eu queria não ver. Aí eu falo assim, ainda bem que eu não vejo. Ainda bem que eu não vejo. Mas às vezes as pessoas falam, Alexandre, eu vejo cada imagem que olha. Você gosta de filme de terror? Eu falo, não gosto muito não. Aliás, não gosto nada de filme de terror. Viu? Pois olha, as imagens que eu vi parecem filme de terror. Viu? Então, é delicado isso, né? Então a gente não deve forçar. Tem gente que quer ficar lá, a pineal, você tem que descalcificar a pineal, exercício para abrir a pineal. Não, Deus me livre. Deixa a pineal lá do jeito que ela tá, né? Tem muita gente, não, você tem que abrir. Aí tem gente que começa a fazer uso também de psicodélicos para busca espiritual, não sei o que. Cuidado. Cuidado, porque é muito delicado. A junção espírito-corpo, a junção mente-cérebro, espírito-matéria, é muito delicada, pessoal. Tem muita gente brincando aí com psicodélicos, né? Com drogas variadas que geram estados alterados de consciência. É muito perigoso, entendeu? Muito perigoso. Perigoso estados esquizofrênicos, psicóticos, né? Então, acaba abrindo mesmo registros que não deveriam ser abertos, que seriam precoces, né? Seriam inconvenientes de serem abertos. A gente já lida com tanta dificuldade, vai querer abrir mais a coisa. A gente percebe, só um parênteses aqui, né? Eu já percebi, tratando muitas pessoas assim, eu já percebi que tem certos casos que a pessoa chega lá, né, percebendo um monte de coisa, percebendo, às vezes a primeira reunião que ela vai, nossa, percebeu espírito que passou, espírito que foi, que sentou, que levantou, não sei o quê, né? Só que o que a gente percebe é que a pessoa está com a mediunidade muito aberta. Os raios ectoplásmicos é aquela coisa assim meio desgovernada, assim, soltando forças mediúnicas e sintonizando com um monte de coisas de uma forma desgovernada. É como se fosse um rádio que está sintonizando com um monte de frequências ao mesmo tempo. E fica aquela confusão na mente da pessoa porque ela está captando um monte de coisa. Então a gente percebe que muito frequentemente
É o contrário que os espíritos amigos fazem. Eles vão acrisolando a mediunidade, né? A pessoa vai deixando de perceber tanta coisa ao mesmo tempo, vai acalmando ali, vai organizando ali as percepções para aquilo que é o mais importante. E às vezes até vai diminuindo bastante ali a percepção. Depende do caso, né? Não estou querendo dizer que é uma regra geral. Mas em muitos casos acontece isso, entendeu? Porque às vezes a pessoa estava justamente muito aberta, muito, né, desgovernada a coisa, né? Aí eles vão acrisolando, né? As forças mediúnicas vão organizando, né? Certo? E é justamente o contrário. Aí você fala, não, vamos abrir a pineal, vamos abrir. Aqui é abrir que nada, você tá doido? E usar psicodélico para ter experiência espiritual. E lá precisa de psicodélico. Vamos começar a meditar, vamos começar a orar, vamos começar a ler que você vai ter experiências muito legais. Só que experiências organizadas, experiências produtivas, experiências equilibradas, com uma boa sintonia, entendeu? Com uma boa sintonia, governados ali, conduzidos pelos bons espíritos, né? Então, certo, pessoal, tá? Então, a reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso, mas antes de cogitar num desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, deveremos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. E até você vai participar de um grupo, por exemplo, não deve ficar ansioso, ai meu Deus, eu tenho que perceber alguma coisa, eu tenho que sentir algum espírito, as pessoas sentem, eu não sinto nada, eu tenho que sentir. Calma, não precisa disso. Não precisa disso. Você pode ajudar de outras formas, você vai ajudando na vibração. Ah, mas eu sinto que eu não estou ajudando. Está ajudando sim, senhor, sim, senhora. Está ajudando na boa energia, você está envolvendo o médium em boas energias, os espíritos. Você está ajudando os doutrinadores, você está ajudando o passe. Tem muitas formas de ajudar que não tem que ficar, né? Não tem que todo mundo perceber alguma coisa e todo mundo da passividade incorporar, né, para se sentir útil. Não, não é essa necessidade, tá? Wellington, parece que é para mim que você está falando. Já tive experiências com psicodélico que não deu bom. Abri muito a mediunidade e acabei desenvolvendo esquizofrenia por não saber lidar. Ah, então, Wellington, é por aí, né? Então, que bom que você está dando seu testemunho aí. Eu agradeço, viu? A tua participação aí, tá? E vai equilibrando, né? Vai participando com a gente, né? Você vai tendo o auxílio aí. E a informação é um grande remédio, né? Para você ir aprendendo a lidar, né? Com a tua mediunidade, com a tua sensibilidade. Quantos casos como o do Wellington não estão ocorrendo nesse exato momento? Por isso que a gente fala, né? Não é? A gente está falando à toa isso tudo. A gente está falando porque a gente sabe. E tá rolando muito isso hoje em dia, pessoal. Muito, muito, muito. LSD, nossa senhora. E outras drogas aí também, né? Potencialmente perigosas, né? Cogumelos e nossa senhora. Acho que nunca se usou tanto. Nunca se usou tanto, tá, pessoal? Então preciso muito cuidado, né? E conhecimento para ajudar esse pessoal, né? Que chega à casa espírita, que chega pedindo ajuda, tá? Ok? Então vamos lá? Vamos caminhar, né? Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. Aí, ó, tá vendo? Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. Né? Você viu, o Alexandre está falando através da menina ainda, mas ela está falando com uma propriedade, né? É porque ela está sob a influência do, do, a influência do Alexandre, né? Tá?
Todas essas substâncias, pessoal, que facilitam essas experiências espirituais elas abrem registros, elas meio que anestesiam o corpo e desprende o espírito mais facilmente, que é a base da mediunidade, a emancipação da alma. Umas agem de um jeito, outras agem do outro, mas a base, todas elas convergem para o mesmo caminho, que é meio que anestesiar, diminuir a atividade do organismo e favorecer a emancipação do espírito. E aí você tem variados tipos de experiências, né? Só que essas experiências, elas são inconvenientes na maioria, né? Porque você está forçando um processo. Você está forçando, você está usando uma química. E até mesmo psicotrópicos usados em excesso, um Rivotril, um Alprazolam e outros aí, né? Usados em excesso, podem ter o mesmo efeito, favorecendo episódios mediúnicos, favorecendo percepções do mundo espiritual atormentadas, favorecendo perda de consciência e incorporação sonambúlica, vamos dizer assim, entendeu? Então não precisa ser só droga ilegal, vamos pensar assim, né? Mas as drogas também legais, as drogas psicotrópicas, elas podem ter, algumas delas podem ter um efeito também bastante perigoso, se forem mal utilizadas, em termos de dosagem, né? De frequência, dosagem, tá? Ok, pessoal? Então, é preciso sempre mesmo seguir a orientação do médico, né? Evitar usar em dosagens altas, né? Então, isso precisa realmente da opinião do médico e o acompanhamento, tá? Certo? Então, não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. Tem que ser uma intenção, um propósito bom, puro, uma intenção pura, vontade de ajudar, de aprender, de desenvolver, né? De crescer espiritualmente, né? Melhorar espiritualmente, né? Ok. E para sermos úteis nos reinos do espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. Gente, é a coisa mais lógica do mundo, mais coerente do mundo. Você quer ser útil aos bons espíritos? Você quer ser útil aos espíritos necessitados? Nós precisamos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente. Alexandre, como é que é isso? A viver, a fazer um processo de espiritualização. Lógico que é contínuo, não acaba nunca isso, né? Mas nós temos que estar em cursos aí, nesse processo, né? Para que a gente possa viver espiritualmente mesmo estando na carne. Quer dizer, fisicamente nós estamos aqui mergulhados na matéria, mas intimamente o modo da gente apreciar a vida, as relações entre as pessoas e tudo que a gente faz e vive já tem uma visão mais espiritualizada. Os nossos hábitos, né, os nossos conceitos já trazem ali uma visão mais espiritualizada. É a única maneira da gente ajudar ao mundo, ao reino do espírito, como diz aqui, né? Você quer adentrar o contato com o reino do espírito? Para ajudar, você precisa viver como espírito, espírito equilibrado, né? Vamos dizer assim, tá? Alexandre, mas é muito difícil, né? É muito difícil. O quanto mais difícil você acha, maior é a sua necessidade. Assim. Alexandre, mas eu estou sentindo muita dificuldade, muita dificuldade. É sinal que você está precisando muito, 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 muito mesmo. Entendeu?
Quanto maior dificuldade a gente, Alexandre, que dificuldade para orar. Sinal que está precisando muito orar. Está muito fora do esquadro ali, né? Que dificuldade para meditar, meu Deus do céu. Para relaxar, né? A gente acha que falar que é difícil é atestado de impossibilidade, né? Ah, não, eu tenho muita dificuldade, então eu não posso fazer. Não, é o contrário. Quando a gente fala que tem muita dificuldade, a gente está atestando que a gente está precisando muito daquilo. É totalmente o contrário. Ai, ai. Certo? Então é por aí, né? A resposta, que constituíra para mim valiosa surpresa, não provocou maior interesse em ambos os interlocutores. Quer dizer, o André Luiz ficou surpreso com a facilidade, né, que o Alexandre influenciou a menina, a resposta que ela deu, cheia de sabedoria ali pro irmão dela, para a mãe dela, né? Mas para os dois não teve apelo nenhum ali, não agradou muito eles não, nem a mãe dela, nem o irmão. Embora o André Luiz tenha ficado, né? Então não provocou maior interesse em ambos os interlocutores, quase neutralizados pela atuação dos vampiros habituais que estavam com eles ali. Olha que interessante. Quase neutralizados. Porque estavam sob influência, pelo jeito uma influência bastante conhecida ali, bastante presente. Bastou se aproximar dali e quase que anulavam a capacidade dos interlocutores ali, né? Do rapaz e da senhora idosa. Você vê que coisa? Não surtiu efeito, né, Lia? Não surtiu efeito. Aí quando você fala, a pessoa entra por aqui, sai por aqui. Às vezes ela está tão hipnotizada pelas influências em torno dela, ou a influência em torno dela, que aquilo que você falou, às vezes você começa a falar uma coisa que é importante, a pessoa ela já começa a pescar. Mas é incrível, assim. A pessoa estava bem, estava lá animada, você começou a falar uma coisa, um conceito importante, mudança de hábito, a pessoa já começa, os olhos já começam a piscar, já fala, meu Deus do céu, que coisa, né? Mas é impressionante, pessoal. Como é que, ó, já desliga já. Desliga, desliga, desliga. Não pode ouvir isso, não pode ouvir, não pode ouvir. Então, às vezes a pessoa está muito sob hipnose, né? Sob hipnose das entidades. É aquela coisa na casa espírita, né? A pessoa vai assistir palestra, né? É muito comum com quem está chegando no centro. É muito comum as pessoas, os novos participantes, pela falta do hábito, pela influência que está sofrendo, pela hipnose que está sofrendo, às vezes a distância, o espírito pode nem estar dentro do centro, mas a distância ele controla a mente da pessoa. Pode até gerar mal-estar nela na hora, pode dar sono, né? Acontece um monte de coisa. Mas porque a pessoa ainda está muito ligada a certos obsessores. Então eles controlam a pessoa de fora, né? Tá? E dá sono, né? Aí a pessoa fica lá pescando, rodopiando lá. Aí assusta, aí eu dá uma olhadinha para ver se alguém viu, né? Dá aquela olhadinha, né? Para ver se alguém notou, né? Então é assim, né? Mãe e filho deixavam perceber funda contrariedade em face das definições ouvidas. A palavra da menina, cheia de verdadeira luz, desconcertava-os. Estão vendo? Aquela verdade que a menina estava trazendo, a luz que ela estava trazendo ali, estava contrariando a mãe e o irmão dela. Então deixava. O André Luiz percebeu que eles deixavam transparecer funda contrariedade. Ficaram contrariados, aquilo não caiu bem ali para eles. O comentário da menina lá. Né? E a palavra da menina cheia de verdadeira luz, desconcertava-os. Por isso que nem sempre aquilo que agrada a multidão, que agrada a rodinha, nem sempre é o melhor. Às vezes aquilo que o pessoal nem dá bola, às vezes nem parece nem que escutou,
Às vezes aquela opinião isolada, aquela coisa, às vezes é o mais correto. Só que não agrada o gosto, o paladar ali do grupinho, né? Ou das pessoas que estão próximas. Então é como que cai no vazio, não tem eco, não tem, né? Não tem atrativo nenhum para as pessoas, né? Certo? É porque às vezes elas não estão preparadas e até aquilo soa inconveniente para elas, né? Desconcerta às vezes o que elas estão falando, né? Manuel, Jesus não agradou a todos. Ah, com certeza. E muitos ficavam desconcertados com o que Jesus falava, né? Porque era a expressão da verdade, né? A expressão da luz espiritual. E aí muitas pessoas não gostavam, não, né? Não tem você bastante idade, minha filha, exclamou contrafeita a velha genitora. Usou a velha tática, né, de desqualificar por causa da idade, né? Não pode, pois, opinar nesse assunto. Aí você resolve o problema, né? A senhora lá resolveu o problema desqualificando a opinião da menina, né? Você não tem bastante idade, né? Não pode, pois, opinar nesse assunto. Pronto, né? Tá vendo como é que a gente é danadinho aqui na Terra, né? Nós somos danados. E como boa cultivadora de sofrimentos antigos, olha lá, a gente vê como é que os espíritos enxergam a gente através desses detalhes, assim, através dessas frases, assim, ó. E como boa cultivadora de sofrimentos antigos, porque eles não gostam que a gente faça isso, né? Eles não gostam, os bons espíritos não gostam que a gente fique lá cultivando sofrimentos antigos. E fica, nossa, como foi? Como... Lógico, dentro de um processo terapêutico, de desabafo, de você entender o que aconteceu, a história e tal, é importante. Mas é que há pessoas que ficam lá, aquela vitrola que fica rodando a vida inteira, cultivando sofrimentos antigos, né? Quer dizer, isso é muito ruim, né? Num processo neurótico, né? Fica lá, né? Certo? Ok? A gente fica gastando muita energia, né? Com sofrimentos, com coisas que já aconteceram, não volta mais, não, né? Quando você atravessar os caminhos que meus pés já cruzaram, quando vierem as desilusões sem esperança, então observará como é difícil manter a paz e a luz no coração. A idosa falando, a mãe dela falando, né? Você é muito nova, você não pode opinar. Quando você atravessar os caminhos que eu já atravessei, quando você viver as desilusões sem esperança, né? Que ela está dizendo, né? Está falando dela, né? Então observará como é difícil manter a paz e a luz no coração. A gente entende que é difícil todo o processo de viver, né? As vivências, os traumas, os conflitos, a gente sabe como é difícil. Mas tudo vai depender de como a gente vivenciar e como a gente lidar com os acontecimentos da nossa vida ao longo do tempo. Como é que a gente resolveu aquelas questões? Ou só foi juntando amargura, só foi juntando, né, mágoa, ressentimento, desesperança, é só isso que a gente foi juntando? Então foi isso que a gente foi retirando das experiências e não exatamente o aprendizado, o crescimento, né, o desenvolvimento, que seria o ideal para a gente, né? Então, ela está tentando ainda dizer o quanto que ela tem razão em ficar cultivando os sofrimentos. Ela estava reclamando a princípio, pá, por que que a gente sai do centro e a gente sai tão bem, a gente sai tão leve, tão animado, e daqui a pouco a gente está, né? Como é difícil manter, né? E agora ela já está falando como que ela não pode agir diferente porque ela sofreu no passado e porque a única solução para ela é continuar sofrendo. É isso que ela está fazendo. Você vê a contradição?
Ela estava reclamando que não conseguia manter, e agora ela está dizendo por que que ela tem que continuar mantendo o mesmo padrão de atitude pessimista, né? De ficar cultivando o passado e tudo mais, né? Não é isso, certo? E se algum dia, falou o rapaz, agora é a vez do irmão dela, né? Porque a mãe falou, agora é o irmão, que também está na mesma frequência da mãe lá, né? E se algum dia, falou o rapaz melancólico, experimentar as lutas que já conheço, verá que tenho motivos de queixa contra a sorte, e que não me sobram outros recursos senão permanecer no círculo das indecisões que me assaltam. Quer dizer, ele está fazendo a mesma coisa que a mãe dele, né? E se algum dia você sofrer o que eu estou sofrendo, você vai ver que eu tenho que ficar mesmo no círculo de indecisões, de vacilações que eu estou vivendo. Quer dizer, ele está dizendo que, por mais que ele também estivesse reclamando, né, que ele sai do centro bem, tal, e daqui a pouco começa a ficar mal, ele está dizendo que a única solução é continuar mal, porque, né, as lutas que ele está sofrendo fazem com que ele fique mal, né? O que é errado, né, pessoal? Não é o certo isso. A gente está analisando, nós também fazemos isso. Muitas vezes a gente quer justificar as nossas atitudes equivocadas, né? De uma forma também equivocada e justificar os nossos erros com novos erros, né? E nós temos que entender, sim, temos atitudes negativas às vezes, vamos entender quais são essas atitudes e vamos começar a mudar. Sair da reclamação, sair do pessimismo, da desesperança, começar a entender o que está realmente nos fazendo mal. E o que está nos fazendo mal é esse pessimismo cultivado. Tanto na idosa, quanto no rapaz, quanto em nós, é isso. Você fica cultivando esse pessimismo, essa conversa melancólica, essa coisa, e nutrindo, fica nutrindo esse morbo, né? Esse mofo, essa energia patológica, tá? Certo, pessoal? Foi colocar, né? Como agir com uma pessoa melancólica? Primeira coisa é a gente não entrar na melancolia dela. Primeira coisa, né? Porque se a pessoa vê, ai, que bom era no passado, porque no passado, não sei o que, não sei o que lá, no passado, passado, passado. Aí você fala assim, ah, é verdade, porque eu também, não sei o que, aí fica lá aquela melancolia, aquela, né? Então a primeira coisa, não entrar na atitude melancólica. Eu falei assim, ah, mas ó, o presente tem tanta coisa boa, vamos usufruir e tal. Sair daquela conversa rapidinho, né? A pessoa quer que você entre naquilo e fique lá junto com ela lá, né? Alimentando aquela coisa, né? E a pessoa imprevidente, ela entra mesmo nisso, né? Mas aí a gente tem que ficar esperto e quando a gente percebe conversas muito nocivas, muito ruins, qualidade ruim de conversa, né? Nós temos que sair rapidinho, mudar o rumo, não ficar entrando naquela, não alimentar. Não precisamos ser desagradáveis com as pessoas, né? Falar de forma chocante para a pessoa, mas a gente pode, de uma forma polida, né? Hábil, a gente pode tentar mudar um pouco o padrão da coisa, né? Certo? Ok, pessoal? Deixa eu ver aqui, acho que é, vamos terminar só mais um pedacinho aqui, é rapidinho. Aí o rapaz ele continuou ainda respondendo para a irmã dele, né? Faço quanto posso por desvencilhar-me das ideias sombrias e viva combater inesperadas tentações. No entanto, sinto-me longe da libertação espiritual necessária. Não me falta vontade, mas falta vontade.
né? O que eu estava falando outro dia para vocês, né? Aquela coisa de a gente, mas e se a pessoa não conseguir? Se a pessoa não conseguir, não é o correto. Se a pessoa não quiser. Então, por isso que eu falei, o rapaz fala que não me falta vontade, mas não tem tanta vontade quanto seria desejável. Ainda não tem tanta vontade. Quando tiver mais vontade de mudar mesmo, de se libertar, consegue. Muito da nossa melhora é o fortalecer da vontade. Muito da nossa melhora é o fortalecer da vontade. Dizem os espíritos, olha, quão pouca vontade às vezes é preciso para vencer os arrastamentos do mal. Né? Não é preciso tanta vontade. É que às vezes a gente tá com uma vontade muito fraca. Não é? E aí as situações acabam realmente, né, nos envolvendo e a gente se entrega, a gente não luta contra elas, né? Tá? Então a gente precisa ter essa vontade fortalecida, né? Não tem outro jeito, ok? Então vamos dar uma paradinha aqui, porque a conversa vai continuar, é, mas o nosso tempo está acabando, né? Mas aí na semana que vem a gente continua, né? Próxima sexta a gente continua aqui a nossa história aqui, tá bom? Então vamos fazer a prece, pessoal, para a gente finalizar, né? Vamos agradecer ao nosso querido Mestre Jesus, agradecer aos amigos espirituais, agradecer aos nossos familiares queridos que estão bem nos ajudando do plano espiritual, todas as forças do bem que nos dão essas oportunidades, nos concedem essas oportunidades maravilhosas de convivermos, de estudarmos, de aprendermos e de modificarmos dentro de nós. Que possamos, Senhor, ter muitas oportunidades ainda como essa e que a cada dia nós consigamos reter mais e mais esses conceitos elevados, sublimes e estabelecer dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes, o padrão existencial que a espiritualidade espera de nós. O padrão comportamental que é desejável, que é saudável para nós, em todos os aspectos. Então, que tenhamos, Senhor, condição, humildade e vontade suficientes para percebermos os nossos erros e para modificarmos com determinação o que for necessário. Obrigado, Senhor, por tudo. Permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Ok, pessoal. Então, boa noite, bom final de semana. Aproveitem bem. E segunda-feira, às 20 horas, estaremos juntos novamente, tá bom? Então, um grande abraço, pessoal. Até mais.